Graças, paz, tudo bem? Quero te convidar para fazermos juntos aqui uma reflexão, né, sobre os perigos do legalismo, né? Um legalismo que é marcante hoje nos nossos dias, porém é uma realidade que já vem desde os primórdios da igreja, né? Já nas cartas do apóstolo Paulo a gente já vai ver a preocupação do apóstolo, né, em tratar, né, esse problema que de alguma forma estava sendo, né, disseminado nas comunidades. Bom, para a gente poder entender melhor sobre os perigos, né, do legalismo, vamos aqui fazer uma abordagem sobre o que é o legalismo, né? Eu tenho aqui uma definição do dicionário, tá? O legalismo é o império da lei, amor e fidelidade à legalidade, tá? Então essa seria uma definição, império da lei, né? Tá relacionado à legalidade, né, à questão das leis. Tem aqui uma outra definição um pouco mais ampla também do dicionário, que diz assim: atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo sem levar em conta o direito natural. Então, é a questão das regras, né? Isso é muito utilizado no campo jurídico, as leis estabelecidas, né? Então, indiferente do contexto, do que a pessoa está vivenciando, né? O que vale é a lei. E a gente não vai abrir mão, né, daquilo que está estabelecido a lei. Na realidade, né, o legalismo ele é interpretado em vários contextos, né? A gente pode pegar, por exemplo, aqui, ó, na filosofia política, nós temos, né, o legalismo como um sistema de governo forte e centralizado, onde o Estado era o principal agente da aplicação da lei, né? Então a gente fala muito daquele governo que ele é forte, que ele preza pela sua Constituição, que ele age, né, de acordo com as leis. Então, dentro da filosofia política seria esse contexto. A gente tem aqui também uma interpretação dentro do contexto jurídico, do direito, tá? Então, o legalismo seria uma interpretação estrita da lei, onde o contexto e as consequências sociais podem ser negligenciados. Então, a gente fala, né, daquele advogado que ele é legalista, né? Ele se prende ali à lei, a um ponto da lei, mesmo que aquilo seja controverso, que seja meio não contextualizado com o que está acontecendo, mas como a pessoa é um legalista, ele se prende à lei e ele, né, vai fazer com que a lei prevaleça, indiferente se aquilo é correto ou não, certo? Mas vamos, né, tratar da legalidade dentro do contexto teológico, tá? O que seria, né, na teologia, na concepção bíblica, na leitura da Bíblia, o que seria, né, o legalismo? Então a gente tem aqui que o legalismo é a interpretação errônea das Escrituras, onde a obediência à lei é vista como principal via de salvação, ao invés da fé na obra de Cristo, tá? Então, a gente vai entender melhor quando a gente vê os embates de Jesus com os fariseus, né? Então, os fariseus estavam ali sempre questionando Jesus, a forma como, né, ele declarava salvo, né, aqueles que pela fé buscavam, né, e criam que ele era o Messias, o prometido, e os fariseus, eles questionavam aquilo porque eles eram legalistas, né? Eles entendiam que a defesa da lei, a obediência, né, estrita da lei, né, fazia com que as pessoas eram salvas. Então, havia esse embate. Isso vai acontecer com o apóstolo Paulo também, que ao pregar Cristo e a salvação pela graça, né, ele vai confrontar, né, os fariseus que defendiam que mesmo, né, que a pessoa cristã recebesse a Cristo, precisava também aplicar a lei, né? E aí tem aquela questão, os gentios precisam se circuncidar, né? Então, os legalistas, né, se prendem muito à lei. Então, hoje, o que seriam os legalistas? São aqueles que confiam, né? Aqueles que defendem que a salvação está pela
obediência às regras, né? Então, quando a pessoa fala assim, vou trazer isso uma forma mais prática, né? Quando a pessoa fala assim, eu estou lutando pela minha salvação, procuro obedecer, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu estou lutando pela minha salvação. Essa pessoa, ela é legalista, ela entende que a obediência às regras, a leis estabelecidas, vai garantir a salvação. Então, isso é muito comum, né, em vários contextos, onde as lideranças querem impor regras meio que para aprisionar as pessoas. Então, elas colocam que para você não ir para o inferno, para você não estar fora, para você não estar debaixo de condenação, você precisa estar debaixo, né, de uma estrutura, e para você estar debaixo daquela estrutura você tem que seguir as regras, seguir as autoridades. Então, isso é uma forma de legalismo, né? E quais, né, são os perigos, tá? Por que o legalismo, né, foi um problema na época de Jesus? Por que o legalismo, né, se estabeleceu ali no início do ministério do apóstolo Paulo, ali onde ele vai pregar já aos gentios, né? E ali a gente vê restícios, né, do legalismo, e até os dias de hoje a gente vê as pessoas ainda com essa prática do legalismo, né? Primeiramente, né, a gente tem aqui que o legalismo anula a confiança em Deus. Tá? Quando eu coloco que a salvação depende da obediência a regras, à lei, né, ou seguir os mandamentos, né? Alguns falam, eu sigo os mandamentos de Jesus, eu tenho que obedecer a Cristo, né? Então, quando eu pauto, né, a salvação a partir disso, então a salvação, né, na verdade, ela está fundamentada naquilo que o ser humano ele faz e não naquilo que Deus faz. Nesse caso, a confiança não está mais em Deus, tá? Não está mais na obra de Cristo, naquilo que Cristo realizou, naquilo que Cristo, né, faz de nos sustentar na sua presença. Não, mas está na minha condição, no meu esforço, na minha postura diante das regras, diante da lei, diante da palavra de Deus, né? Então, o legalismo, ele tira essa confiança em Deus. Por isso que gera até uma certa dúvida, né? A gente percebe que quando se pergunta, você tem certeza da salvação? Então, é natural que as pessoas elas olham para dentro de si, sendo legalistas, né? E aí elas vão ter uma certa dúvida, porque sabe que o ser humano é sujeito a falhas, fraquezas, então não dá para confiar 100% nas minhas ações, nas minhas decisões, né? Então, primeiramente, o legalismo ele anula a confiança em Deus. Segundo, né, o legalismo glorifica o ser humano e as suas realizações, tá? Então, se a salvação é por via da prática da lei, pela obediência, né, pelas escolhas humanas, então o mérito da salvação não está na obra de Cristo, não está naquilo que Cristo realizou, mas sim naquilo que o ser humano realiza. Então há uma satisfação pessoal para aqueles que caminham no legalismo, porque eles se sentem valorizados na salvação, eles se sentem importantes, como se eles fossem os agentes da salvação. Então o legalismo ele é muito aceito, ele na verdade é uma prática que de forma consciente ou inconsciente, né, está permeada no coração de muitos dos cristãos, porque é uma forma de trazer uma glorificação humana, e isso faz parte da natureza caída, né? O homem ele quer ser glorificado, né? Ele quer ter méritos. Então, o fato do legalismo promover, né, essa valorização humana, essa glorificação do homem e as suas realizações, né?
na verdade, anula a grande obra de Cristo, né? Então, quando eu coloco a glória nas realizações humanas, eu tiro a glória do Senhor. E o Evangelho é claro, né? A glória é totalmente de Cristo, a obra dele, né? Não sou salvo pelos meus méritos, não sou salvo pelas minhas obras, mas eu sou salvo por aquilo que Cristo realizou, pela obra de Cristo no Calvário. E o terceiro e último perigo que eu quero abordar aqui é que o legalismo é insuficiente para salvação, tá? Então, além desses problemas que já foram tratados, né, porque o legalismo leva, né, a uma confiança no homem, uma perda da confiança em Deus, né, o legalismo leva a uma glorificação das realizações humanas, tirando a glória de Deus, e principalmente o legalismo, né, vai levar o quê? A perdição. Então as pessoas estão caminhando, né, na questão do legalismo, né, elas estão confiando em suas obras, elas não estão, né, na verdade, crendo na obra de Cristo, né, crendo no Evangelho, crendo naquilo, na justiça de Deus, que é por meio da obra de Cristo. Pelas obras humanas, Paulo é categórico em suas cartas em dizer que pelas obras humanas ninguém vai ser justificado, nenhuma carne vai ser justificada diante de Deus, porque somente Cristo, ele cumpriu toda a lei de Deus. Então, nesse caso, somente, né, Cristo é que foi justificado, né, declarado justo diante de Deus pelas suas próprias obras. Nesse caso, né, nós somos salvos pela graça quando nós confiamos na obra de Deus. Mas quando nós depositamos, né, a confiança nas nossas obras, caminhamos no legalismo, nós somos insuficientes. O desejo é que esse conteúdo possa de alguma forma ter falado ao teu coração, ter gerado, né, temor e compreensão acerca das verdades eternas. Se você gostou desse vídeo, né, peço que vocês nos ajudem aí. Deixem um like também, compartilhem esse conteúdo, né? Quem não conhece, né, legalistas, né? Nós estamos rodeados por pessoas, né, que são legalistas, e seja por consciência mesmo, porque querem, né, defender a valorização humana, ou outros são legalistas porque estão sendo levados, né, pelo engano, pela ignorância. Então, de repente, esse conteúdo, esse vídeo é uma oportunidade, né, de gerar um despertamento, um entendimento sobre esse assunto e principalmente uma mudança de postura e de comportamento. Deus abençoe, muito obrigado.